Olá, terráqueos, fãs de automobilismo. Aqui quem fala é o Diego, né, do Coluna F1, né? Hoje eu tô sozinho, né? Não estou com a Thaís, não estou com o Gabriel, mas eu acredito que esse vídeo vai ser menor, mas a gente vai fazer o possível aí, beleza? Então, né, hoje nós estamos aqui para falar sobre o GP, a história do GP da Itália, né? Que vai acontecer agora nesse final de semana, né? Muita expectativa aí para esse GP, né? Tomara que seja uma corrida sensacional. Assim esperamos. De repente, até com uma vitória da Ferrari, vai saber, né? Eu sou fã da festa, né? Mas enfim, vamos ao que interessa, né? Que é o GP da Itália. Bom, o GP da Itália, galera, ele é disputado aí desde 1921, né? E ele aconteceu aí já 91 vezes, né? Só que dessas 91 vezes, 73 vezes foram de forma oficial, né? Como assim de forma oficial, Diego? Ou seja, né, após a fundação da Fórmula 1, que foi em 1950. O GP da Itália é um dos dois GPs que nunca deixaram de ser realizados pela Fórmula 1. Vocês sabiam disso? Pois é. O outro é o GP da Grã-Bretanha. E o circuito de Monza, né, que é onde vai rolar aí o GP, né, tem pouco mais de 5 mil quilômetros e os carros dão 53 voltas no total aí do circuito, né? Esse é um dos circuitos mais rápidos do calendário e muitos pilotos gostam de correr nele, né? E só que aí vocês podem estar perguntando, caramba, Diego, o GP da Itália sempre ocorreu em Monza, né? Não, né? Aí atualmente a gente tem dois GPs na Itália, né? Um em Monza e outro em Imola, né? E aí eu vejo que tem uma galera que tem uma certa confusão aí de que, caramba, Imola? Qual a diferença de Imola, Monza, Emília-Romanha, San Marino, né? Para quem é mais antigo, né? Ah, meu pai disse que em Imola tinha o GP de San Marino, não era Emília-Romanha, né? Aí gera um pouco de confusão aí na cabeça da galera, né? Então aí vamos lá, né? Vamos colocar aí os pingos nos is aí. Bom, aí desde o início da Fórmula 1, né, lá em 1950, né, o GP da Itália ele sempre ocorreu em Monza, sempre. A exceção foi em 1980, que o GP da Itália foi disputado em Imola, né, já que Monza na época estava passando por algumas reformas e tal. O Nelson Piquet, que então corria na Brabham, ele venceu esse único GP da Itália que foi sediado em Imola, certo? Ah, mas assim, né, foi o primeiro GP que aconteceu em Imola, Diego? Não, não foi, né? O Autódromo de Imola, ele já teve algumas corridas extraoficiais, duas para ser mais exato, né? Para quem não sabe, era muito comum antigamente terem corridas, né, extra calendário, né, fora do calendário, que não entravam para a pontuação oficial da Fórmula 1, né? Ou era um evento festivo, ou um teste, né, e etc. Um desses GPs aí extraoficiais em Imola ocorreu em 1963, né? Ele foi vencido pelo Jim Clark, que então corria na Lotus. E a segunda corrida ocorreu em 1979, foi vencida por Nick Lauda, né, então na Brabham, né? Esse evento de 1979, né, vencido pelo Nick Lauda, ele serviu de homologação para o futuro GP oficial aí no circuito de Imola, né? E aí, a partir de 1981, então, em 1980, a Imola sediou o GP da Itália, né? Foi substituído por Monza temporariamente, por isso Monza estava por reformas. E aí, a partir de 1981, né, o GP de a Imola, né, o circuito de Imola, passou a fazer parte do calendário oficial da Fórmula 1, porém sobre o nome de GP de San Marino. Né, e o GP de San Marino ocorreu até 2006. Então, para quem é mais antigo aí, né, porque as pessoas mais novas talvez não se lembrem do GP de San Marino, né, as pessoas mais antigas se lembram, e ele ocorria no Autódromo de Imola até 2006, né? E aí uma curiosidade, né? A República de San Marino, ou simplesmente San Marino, né? Ele é um pequeno país independente dentro da Itália. É um dos menores países do mundo. Mas, Diego, por qual motivo o GP de San Marino era disputado em Imola, que era na Itália, não é em San Marino? Enfim, né? San Marino, né? Ele fica exatamente ao lado de uma região italiana chamada Emília-Romanha. Ah, que é onde se localiza o circuito de Imola, né? Ah, Diego, então é por isso que hoje a corrida que se chama em Imola se chama GP da Emília-Romanha? Exatamente, é por isso.
E aí pode causar aí alguma pergunta aí na galera, né? Por qual motivo o GP disputado em Imola agora desde 2020, que foi quando voltou, né, ao calendário da Fórmula 1, não voltou sob o nome de GP de San Marino? Por que hoje é GP de Emília-Romanha, né? Então, aí ocorrem algumas questões mercadológicas, né, galera? O nome de um GP, ele nada mais é que uma marca. É uma marca. Na época lá, a partir desde 1981 até 2006, era uma empresa, né, específica, uma empresa X que cuidava da organização do GP de San Marino, né? A República de San Marino, inclusive, ela colocava dinheiro, né? Ela pagava a inscrição na Fórmula 1, né? Para participar da Fórmula 1. E aí, claro, né? O GP se chama GP de San Marino, apesar de acontecer na Itália, né? E não em San Marino. Né? E isso aconteceu já em várias outras ocasiões na Fórmula 1, né? Isso não é incomum, né? Isso já aconteceu em alguns GPs na Alemanha, por exemplo. Por muito tempo a gente teve o GP da Alemanha em Hockenheim e o circuito de Nürburgring, né? Também na Alemanha sediava o GP da Europa, né? Houve uma época também que o GP da Europa era revezado, né? Entre Nürburgring e Hockenheim, né? Na Espanha também já aconteceu algo parecido, né? Tinha o GP da Espanha em Barcelona, como é hoje, e o GP da Europa em Valência, né? Ah, pô, né? Então é comum isso acontecer. Uma coisa ter o nome de um lugar, mas acontecer em outro, né? Por exemplo, o aeroporto internacional de São Paulo, ele não fica em São Paulo, mas sim em Guarulhos. Ah, Diego, você tá falando de aeroporto, nada a ver com Fórmula 1. Ok. Tem o GP aí Interlagos que ocorre atualmente, né? Que ele se chama atualmente GP de São Paulo, né? Pois quem organizou o evento hoje, né, é uma empresa diferente da que tinha domínio sobre o nome GP do Brasil, né? Então, por isso hoje é GP de São Paulo, não GP do Brasil, né? Então é isso. Mas vamos parar de falar de Imola, né? Vamos voltar para Monza, né? E o GP da Itália em si. Bom, no GP da Itália, né? Temos aí dois pilotos como os maiores vencedores aí do GP da Itália, né? São eles Michael Schumacher e Lewis Hamilton, os dois, né, com 5 vitórias cada. Já a maior equipe vencedora aí do GP da Itália, né? Não poderia ser diferente, é a Ferrari, né? Com 19 vitórias no total. E falando em vitórias, né? Seria legal também a gente ir para o lado dos brasileiros aí, né? Quais são os brasileiros que vejeram o GP da Itália, Diego? Pois bem, eu trago para vocês. Né? Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi. Esses são os pilotos brasileiros que venceram o GP da Itália, né? Nelson Piquet é o brasileiro com mais vitórias no GP da Itália. Foram 4 no total, né? E a última vitória de um brasileiro no GP da Itália é de Rubens Barrichello em 2009, né? Quando ele levou a Brown GP ao lugar mais alto do pódio. Essa vitória do Rubens Barrichello em 2009 também foi a última vitória do Barrichello na Fórmula 1. Bom lembrar. E lembrando também, né, que o Barrichello também venceu 2 vezes em Monza com a Ferrari, né, em 2002 e em 2004. Grande Barrichello. Né? Ayrton Senna tem 2 vitórias no GP da Itália, em 1990 e em 1992 pela McLaren. E Emerson Fittipaldi, né, como a gente disse, uma vitória em 1972 pela Lotus. Já que a gente falou do Nelson Piquet, né, que é o maior vencedor aí do GP da Itália, né, ele venceu 4 vezes, 2 vitórias com a Brabham e 2 com a Williams. Né? 1980 e 1983 com a Brabham, 1986 e 1987 com a Williams. Né? Pois então, galera, esse aí é o episódio curtinho aí sobre o GP da Itália, né? Quando a gente aparece sozinho assim mesmo, não tem muito o que falar, né? Não tem aquele bate-papo. Mas nos vemos aí após o GP da Itália, né? Aí sim, com a turma toda. Eu, Thaís, Gabriel, para falar sobre o que ocorreu aí no GP da Itália. E não esqueçam, galera, o GP da Itália ocorre aí no dia 3 de setembro, domingo agora, às 10 horas da manhã. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado aí por terem ouvido e até mais.